Eu me chamo Vitor Teixeira, tenho 25 anos, sou potiguar, sou nascido no Hospital Santa Catarina, criado no bairro de Igapó, na zona norte de Natal. Sou estudante, pesquisador, trabalhador das artes cênicas e da linguagem do palhaço. Também sou um entusiasta da literatura de cordel e da cultura popular. Eu comecei tudo isso quando eu tomei a sábia decisão de colocar meu nome na lista do corte da empresa onde eu trabalhava de carteira assinada. E no dia seguinte já estava fora da empresa, já tinha um propósito, um objetivo, né, que era procurar um espaço onde pudesse oferecer práticas voltadas ao circo. Então é aí que eu vou atrás de um lugar e conheço o Tropa Trupe, o galpão da Tropa Trupe. Já tinha visto algumas apresentações da trupe, né? Já tinha assistido e isso me encantou e então a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás do galpão. E aí é onde eu começo a minha prática, né? É onde eu começo a fazer as oficinas de palhaço, começo a fazer malabares, as minhas primeiras apresentações como palhaço, né, que é na amostra de alunos, e já frequentando o espaço durante um tempo, o pessoal começa a se organizar para fazer uma viagem até o Ceará, né, onde vai acontecer uma convenção de circo, e o pessoal já começa a falar da convenção de circo para lá, convenção de circo para cá, e eu, poxa vida, eu tenho que ir para essa convenção de circo, por que não, né? Tava recebendo minhas contas, tava recebendo as primeiras parcelas do seguro-desemprego, então eu disse, poxa, é uma boa oportunidade de eu poder ampliar o meu horizonte sobre o que eu quero fazer, né? Para me aprofundar mais e ver como anda o movimento, né? Como vai toda essa atividade artística, toda a atividade cultural. Então na convenção de circo é onde eu me encanto, meus olhos brilham, eu tenho contato com várias outras pessoas de linguagens diferentes, do teatro, do circo, da dança, da cultura popular. Então é onde eu consigo trazer para dentro muito conteúdo, né? E eu vejo muita coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo. E quando a gente volta para Natal, eu tô explodindo de criatividade, minha imaginação tá a mil e quero me desafiar, né? Onde eu mergulho de cabeça na arte do circo e do palhaço. Então eu começo a ir pra rua, começo a fazer semáforo e também aparece uma oportunidade de fazer um trabalho na comunidade do Mosquito, junto a outros trabalhadores da cultura, outros trabalhadores da arte e principalmente urbana. E a galera que trabalha com os grafites, pessoas que eu admiro bastante, né, que levam à frente da arte daqui de Natal. E aí eu tenho uma vivência com o pessoal da comunidade do Mosquito, faço algumas brincadeiras, algumas atividades lúdicas, maquiagem, a gente vai tomar banho junto na maré e tudo mais. E foi uma experiência muito importante para minha construção como ser humano e também agregou muito na maneira como eu trabalho hoje. E depois, quando a gente menos espera, já é o boom, coisas começam a parar, as empresas começam a fechar, o restaurante que eu estava trabalhando também fecha, fica só no delivery, e eu continuo na rua, passo um curto período de tempo na rua, e aí é onde entra a quarentena, a gente se recolhe, eu me recolho, e tenho uma oportunidade de fazer um curso de gestão de produção cultural com a Slipa, é onde eu tenho um norte, né? É onde eu começo também a encarar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou buscando, estudando e treinando, como uma profissão que possa ser a minha renda. Passo o primeiro módulo do curso, passo o segundo e o ano também vai se passando junto com a pandemia. E depois, quando as coisas vão apertando, meu seguro-desemprego já começa também a parar, os recursos que estão guardados começam a vir à tona e a gente já começa a se apertar aqui, e aí meu avô é chamado para fazer uma obra e eu vou junto como servente de pedreiro. A mulher, ele tá trabalhando, olha o fiscal ali do lado, ó, de camisa vermelha, tá vendo? Tá só pastorando o Vitor. Quando o Vitor dá um vacilo, meu filho, ele pega pesado. E nessa viagem, enquanto trabalho, eu estou estudando também, fazendo outros cursos virtuais e consegui se aprofundar na parte teórica. Então eu fiz cursos com o pessoal do Ceará, com a galera da Academia do Riso, junto com o Teatro José de Alencar. Os cursos eram de Comédia dell'arte, as multifaces do palhaço. Também fiz um curso do palhaço humanitário, né, do simpósio online, o Liceu de Palhaços, que foi um curso maravilhoso com professores excelentes, cada um com ponto de vista diferente, né? Isso foi interessante porque eu comecei a enxergar de que pessoas trabalhavam
com a arte, dentro de uma linguagem, com movimentos diferentes, né, e com pensamentos e visões diferentes. Me encantou, né? Então foi muito importante ter passado por esse curso. E aí, quando volto para Natal, quando a gente termina a obra, um amigo me convida para fazer uma apresentação numa varieté virtual, né? Minha primeira gravação virtual. E aí eu vou, toco o pandeiro, canto, jogo uns malabares, algumas palhaçadas e declamo um cordel, né? Foi a primeira vez que eu declamei um cordel assim para uma câmera, né? Para um público virtual. E depois disso as coisas começam a acontecer. E aí um outro amigo, conheço esse amigo na capoeira, e ele me apresenta uma outra amiga e convida a gente para fazer um trabalho como recreadores, como auxiliar de recreador, numa colônia de férias onde o tema é circo. E aí a gente se encontra a primeira vez, eu e essa amiga. Ela já vinha com um projeto, já vinha com uma bagagem, né, de conhecimento do circo e da palhaçaria. E vem com esse projeto que se chama Palhaçaria, a gente se encontra nessa colônia de férias, nessa recreação. E aí junta as minhas habilidades e as habilidades delas e o nosso conhecimento, o pouco conhecimento que eu vinha estudando e vinha fazendo algumas coisas. E aí a gente começa a improvisar ali, só com o olhar, com os sentidos, com aquela brincadeira que a gente faz nessa colônia de férias, nesse final de semana. A gente leva isso a sério e começa a transformar isso num espetáculo, com a ajuda de um diretor. E algo que era brincadeira acabou se tornando uma coisa muito séria, e a gente tem esse espetáculo. A gente leva ele para as ruas, a gente vai para as praças, vamos para as feiras, para as escolas, a gente vai ao parque, no Parque das Dunas. E aí começamos a trabalhar juntos e também realizar alguns sonhos e uns objetivos que eu tinha feito durante os estudos no curso de Gestão e Produção Cultural. E é um momento muito importante para mim, que é ir para as ruas, né? Formação de público, de roda, e apresentar para públicos de idades diferentes, e foi uma experiência muito importante. A gente começa a desenvolver outros trabalhos, e depois eu conheço também os Ladrões de Sorriso, né, daqui da Zona Norte, junto à Associação de Desenvolvimento também da Zona Norte, né, que é o ADZN, e começamos também a fazer outros trabalhos apresentando com a linguagem do circo, com reprises tradicionais e sempre envolvendo a linguagem do palhaço. E por que o circo? Por que o circo? De onde vem essa influência? Eu venho de uma família muito agitada culturalmente, né? Eu venho de uma família que já tinha uma movimentação artística. Minha mãe foi dançarina, meu tio foi dançarino, minha tia era dançarina, meu avô é um ótimo contador de história, de vez ou outra que ele está contando uma de suas histórias e recitando os seus repentes e seus cordéis gravados na cabeça. E minha avó é uma excelente cozinheira, dona de casa, extremamente agitada. Ela não usa oca, ela não usa brinco, ela não usa anel, ela não usa pulseira, ela não usa nada. Aí ela vai usar isso aí pra quê? Porque o circo, né? A minha tia, ela fazia uma personagem na época muito sensual, era uma dos personagens mais sensuais da época, era a Tiazinha, né? Ela fazia algumas apresentações no Circo de Facilita e ela era de menor, e como ela era de menor, ela precisava de um responsável, e esse responsável às vezes era minha mãe ou o meu avô. Então, quando eles iam, eles me levavam. E aí, né, nessa de me levar pro circo, isso ficou muito na minha memória afetiva, né, de ver tudo aquilo que compõe o universo do circo e o universo do palhaço, todas aquelas cores, a iluminação. Então, acredito que tudo isso que eu faço hoje tem uma certa influência partindo daí, né. Na minha infância, eu lembro que eu já gostava de me expressar artisticamente desenhando, gostava muito de desenhar, muito. E na escola, inclusive, eu gostava muito de estar participando das aulas de arte. Eram poucas aulas de arte na minha escola, né? Eu estava sempre querendo estar fazendo parte das aulas de arte. Também estava nas aulas de música, estava fazendo capoeira, ginástica rítmica, sempre me interessava, mas nunca tinha uma estabilidade. Na verdade, nunca tinha uma estabilidade, ficava sempre num liga e desliga. Então nunca teve um foco, nunca teve uma persistência ali, né, no caminho. E aí entrou os jogos virtuais, é onde entram os jogos eletrônicos,
que me fizeram deixar um pouco de lado toda essa inclinação que eu tinha para a arte. Trouxe coisas boas, né? O desenvolvimento do meu cognitivo, ter contato com línguas diferentes nos jogos, né? A exploração, a persistência e tudo mais, só que acabou se tornando uma dependência. Como eu passava por muitos problemas assim, internos, familiares, e não gostava de viver essa realidade de problemas dentro da família, eu buscava ter esse refúgio dentro dos jogos, né? Então eu preferia estar vivendo essa realidade virtual do que essa realidade aqui. Então, após isso, já com meus 12, 13 anos, também a trabalhar. Trabalhava na vizinhança mesmo, arrumando o jardim, limpando, lavando bicicleta, tapete, moto. Tava sempre fazendo alguma coisa ali para ganhar um trocado, para jogar videogame. E aí, o trabalho, os estudos e a arte já estava ficando um pouco de lado. Não tinha tanto foco, né? E logo em seguida veio o primeiro trabalho aos 15 anos de carteira assinada, né? No programa Jovem Aprendiz na época. E é onde eu não consigo mais conciliar os estudos com o trabalho. Não consigo ter uma organização e lidar com essas responsabilidades, né? Então passo só a trabalhar, paro de estudar, a arte também fica de lado, tudo aquilo, toda aquela inclinação. Então eu fico só trabalhando, já não tenho mais nenhuma outra perspectiva voltada para a arte. E aí eu começo a voltar para as ruas, e andando de skate, tendo contato com a cultura mais underground, né, do hip hop, do grafite, da galera que tá na rua mesmo, mas nunca fazendo parte ou em atividade, sempre admirando e percebendo que alguma coisa dentro de mim estava querendo também sair. E é só depois, nesse último trabalho de carteira assinada, foi um trabalho muito importante, inclusive minha mãe esteve bastante doente e ele apareceu uma hora muito boa. Eu também passei aí na psicóloga dessa mesma empresa e falar para ela que eu já não estava me sentindo bem, estava desenvolvendo uma ansiedade e aquilo não estava me deixando viver da maneira que eu queria. E também depois de muita conversa dentro de casa, falando, gente, eu não quero mais isso, quero fazer isso daqui. Teve resistência por parte de uns, mas a grande maioria apoiou. Então é aí que eu começo toda a minha trajetória como um trabalhador da cultura e artista. E eu lembro que também, antes de sair da empresa, um dos colegas de trabalho pegou 3 absorventes. A empresa trabalhava com a parte de higiene e beleza também, e ele começou a jogar como se fosse 3 bolinhas de malabares. E quando eu vi aquilo, me teve um processo de reminiscência muito forte. E é aí que eu começo a dar mais atenção ao que eu estou sentindo ou o que eu estava sentindo e ouvir mais no meu coração, né? E já basta e eu tenho que começar desde já. Não posso mais deixar o tempo passar e ficar só fazendo com que isso me venha e eu não me expresse da maneira que eu quero me expressar e viver da maneira que eu quero viver. Então é isso. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha vida e da minha trajetória e também passando pelo Memorial Cultural. Muito obrigado, um beijo para vocês e sem arte a gente não é nada. E até a próxima.